Pai Santo, nós te agradecemos pelo privilégio de poder celebrar o Senhor, de poder louvar o Teu nome através desses cânticos. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão precioso, onde as nossas vozes, Senhor Deus, se unem em adoração ao Senhor. Te peço que o Senhor agora abra, Senhor Deus, nossos ouvidos, nossos corações e mente, para receber, Senhor Deus, a Tua palavra, para que o Teu povo seja alimentado, Senhor Deus, e edificado através daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Queria mais uma vez dar boas-vindas a quem está nos visitando. Primeiro domingo do ano, ainda tem muita gente de férias, tem muita gente que ainda viajou aí por conta das festas de fim de ano, mas nós louvamos a Deus pela sua presença. Da mesma forma que alguns viajam para visitar os parentes que estão fora, alguns queridos acabam vindo, né, para cultuar conosco por conta das férias, né? Como o Eric falou, nosso irmão Léo, Fabrícia, Maitê, uma família muito querida. Léo foi parte do primeiro grupo de presbíteros ordenados aqui pela Igreja do Redentor, liderou a Conexão, o PG, o pequeno grupo lá da freguesia por muito tempo. Hoje também a Josiane está aí, uma irmã muito querida, foi convertida, se batizou aqui na igreja e veio visitar familiares, está morando em São Paulo e acabou vindo cultuar o Senhor conosco hoje também. Então a gente fica muito feliz em poder, nesse período, né, de férias, receber também, rever também irmãos tão queridos que fazem parte da história da nossa igreja. Hoje a gente está começando uma série de mensagens, uma exposição no livro do profeta Abacuque. O livro de Abacuque é conhecido como um dos livros dos profetas menores. Mas o que seria isso? Os profetas menores, assim conhecidos, são um conjunto de 12 livros do Antigo Testamento. 12 livros que estão ali no Antigo Testamento, na Bíblia, que eles são chamados de menores não por conta da sua importância, não porque eles têm uma importância menor, mas devido ao tamanho relativamente curto dos seus textos, em comparação com os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os livros dos profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quem tem mais de 5 anos aqui na Igreja do Redentor participou de uma série de estudos na EBD sobre os profetas menores. Tá? Então tem um tempinho, na época que o Léo ainda era presbítero aqui, né? Que a Josiane não tinha se mudado para São Paulo também, a gente teve esse estudo aí na escola bíblica sobre os profetas menores. E esse ano a gente vai começar fazendo uma exposição do texto de Abacuque. E a gente tem como tema para essa série fé em meio às incertezas. E por que esse tema para esse texto sagrado? O profeta, ele tinha uma função específica aqui no Antigo Testamento. Ele tinha como missão proclamar a mensagem de Deus para o presente, denunciar o pecado, e às vezes também proclamar a mensagem de Deus para o futuro. Além disso, ele era aquele que intercedia pelo povo de Deus. E esse livro em específico, o livro de Abacuque, ele tem uma característica muito particular. Não há uma palavra do profeta dirigida diretamente ao povo de Deus, ao povo de Judá. Mas o livro todo, ele passa por um diálogo entre o profeta Abacuque e Deus. Se você olhar para os outros 11 livros dos profetas menores e também os profetas maiores, vocês vão ver que são mensagens vindas do Senhor diretamente para o povo, e o profeta trazia aquela mensagem para o povo. No livro de Abacuque nós vemos um diálogo entre Abacuque e o Senhor. E era um contexto em que o povo estava perecendo. A história do povo, em todo o Antigo Testamento, ela é meio cíclica. O povo se desvia, o Senhor liberta o povo, cuida do povo. O povo, logo em seguida, se desvia. Deus disciplina o povo se arrepende
e pouco depois torna a se desviar. O momento em que Abacuque escreve esse livro, que o texto é escrito, é um desses momentos onde o povo estava perecendo por conta da sua desobediência. Era um momento onde o povo passava por muitas incertezas. E nós vemos, a partir desse diálogo, lições importantes de como nós devemos encarar também os tempos de incerteza. Nós estamos começando um novo ano. E é interessante porque todo início de ano nós criamos o quê? Expectativas, metas, criamos também resoluções para o próximo ano. Mas a grande verdade é que, a despeito de qualquer resolução, de qualquer expectativa, o que nós convivemos diante dessas expectativas são incertezas. Porque nem tudo está no nosso controle, muita coisa foge do nosso controle. Às vezes até mesmo questões que nós achamos que temos o controle, e depois a gente descobre que a gente não tem poder sobre nada. O ano de 2020 foi um ano assim. Até o início de março, quantas resoluções, quantas expectativas foram criadas para 2020, e logo em seguida veio a pandemia. E nós temos a nossa fé desafiada em tempos assim. Nós convivemos com a incerteza. No trabalho, por mais estável que seja o seu emprego, às vezes ocorrem mudanças que podem te afetar. Incertezas em relação aos seus planos, em relação à sua própria saúde. A incerteza faz parte da nossa caminhada aqui nessa terra. Por isso eu queria ler os 4 primeiros versículos do primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque. Se você trouxe a sua Bíblia, gostaria que você mantivesse ela aberta, o texto vai ser projetado também. A palavra de Deus diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Essa é a palavra de Deus para nós. Eu gostaria de parar aqui nesse 4º versículo. O livro ele é escrito, provavelmente, durante o fim do reinado do rei Josias e o início do reinado do rei Jeoaquim. O povo de Judá, como eu disse, havia se corrompido. Havia se corrompido não só espiritualmente, mas também moralmente, durante os reinados anteriores ao reinado do rei Josias. O que o povo estava fazendo? O povo estava adorando a Baal, estava oferecendo seus filhos a Moloque, seus cavalos ao Deus Sol, havia parado de celebrar a festa mais importante para o povo de Deus, que era a Páscoa, e permitiu que o templo do Senhor caísse em ruínas. Consequentemente, diante de tantos desvios espirituais, o povo também havia se desviado moralmente, o pecado, a iniquidade havia tomado conta do povo de Israel. Vem o rei Josias, após 2 reis anteriores a ele, onde o povo se desviou, e o reinado do rei Josias foi um resgate. O povo experimenta um avivamento durante o reinado do rei. E um avivamento profundo, significativo, porém curto. Durante esse tempo, o templo foi restabelecido, a celebração da Páscoa tinha retornado, porém, foi um avivamento curto, foi um período pequeno. Logo após a morte do rei Josias, o povo retornou ao seu erro. E para completar, havia também uma grande instabilidade política
para completar o estado de instabilidade, o estado de incerteza que o povo experimentava. É nesse contexto que o livro do profeta Abacuque ele é escrito. E começa o livro com um diálogo. Aqui nós vemos apenas as palavras do profeta sendo dirigidas ao seu Senhor diante de tanta coisa ruim que acontecia ali com o seu povo. Foi interessante que, lendo esse texto e me preparando para essa mensagem, eu vi uma postagem de alguns amigos da minha terra natal, lá em Macaé, fazendo um passeio para uma ilha que tem lá em Macaé, Ilha de Santana. E foi interessante que eu vi essa postagem durante essa semana que eu estava estudando esse texto, e eu lembrei da minha primeira ida à Ilha de Santana. É uma ilha que fica mais ou menos uns 30 minutos de barco da costa de Macaé, e é um lugar lindo. Você navega um pouquinho e você chega ali naquela ilha. E a primeira vez que eu fui naquela ilha, eu era talvez pré-adolescente, eu era do grupo de embaixadores do rei. Quem cresceu num contexto de igreja batista vai saber o que é isso. É um grupo de meninos que se reunia na igreja e a gente foi numa excursão de barco com o pessoal da igreja para lá. E essa ilha ela tem algo específico, ela tem um farol. Um farol, né, muito grande, construído ali na Ilha de Santana. Para você ir lá, você precisa pedir autorização à Marinha. E quando a gente foi com aquele grupo de meninos, a família do militar que cuidava do farol recebeu a gente, né, o líder ali que estava levando o grupo entregou aquela autorização que a gente pegou previamente. E foi legal que ele recebeu a gente levou algumas coisas para ele, de terra, que era praxe de sempre levar algumas coisas, pela dificuldade de se morar numa ilha. E ele começou a conversar com aquele grupo de meninos ali sobre como era a vida em uma ilha tomando conta de um farol. E aquele homem que morava ali com sua família era encarregado de cuidar desse farol diante de uma ilha que ficava próximo à costa. As costas da ilha eram uma parede rochosa e uma grande circulação de barcos ali, por conta da indústria do petróleo. Então, era um farol muito importante, é um farol muito importante. E ele deu uma pequena palestra para aquele grupo de meninos ali, achando fantástico a ideia de morar numa ilha, e o seu trabalho é tomar conta de um farol. E a gente falou, não te dá medo, porque o farol ali ele serve para iluminar, para que a embarcação não colida contra aquela parede rochosa que é praticamente a casa dele. E eu lembro que ele falou que durante os dias que estão claros, que o mar está calmo, é muito tranquilo, que a ilha não é tão pequena assim. É possível ver a distância. E o seu trabalho é tranquilo. A sua fé no farol está inabalável. Afinal de contas, está tudo calmo, está tudo claro, não tem tempestade. Mas eu lembro que ele falou que noites de tempestades eram desafiadoras. Porque mesmo ele morando literalmente embaixo daquele farol, quando o mar estava muito revolto e a tempestade muito densa, as ondas batiam contra as rochas, e mesmo ele estando ali, a visibilidade dele para o farol era quase nula. Mas ele sabia que aquele farol ele tinha sido projetado para um facho de luz fosse feito, e os navios que estavam em direção à costa vissem aquele facho de luz e identificassem aquela ilha. Era como se, nesses momentos, ele tivesse um teste de fé sobre o farol, sobre o seu próprio trabalho. Ele não conseguia ver o farol, mas ele sabia que o farol estava lá, brilhando no meio da tempestade, guiando os navios para longe do perigo, mesmo que a tempestade obscurecesse a sua visão, mas a fé que ele tinha no farol, porque ele sabia que estava funcionando, permanecia firme. Por que eu estou falando dessa história? Porque essa história da minha infância,
ela se assemelha à jornada de Abacuque, essa história que eu ouvi na minha infância, se assemelha à jornada de Abacuque e à nossa própria caminhada com Cristo. Em tempos de paz e clareza, é fácil confiar em Deus, é fácil confiar nos caminhos do Senhor. No entanto, quando as tempestades da vida nos atingem, quando estamos enfrentando a injustiça, os sofrimentos, as dúvidas, a nossa fé é verdadeiramente testada. Assim como aquele homem, o faroleiro, o militar que cuidava ali do farol, quando estamos diante de densas tempestades, nós não somos capazes, muitas vezes, de ver Deus claramente durante as tempestades. Mas a nossa fé nos assegura que Ele está lá, no seu trono, inabalável, firme, e nos guiando através da escuridão. Diante dessa realidade, o profeta começa o seu diálogo com o Senhor. E a primeira característica desse início de diálogo, que nós podemos ver nos 2 primeiros versículos, é o clamor. Se você está com o seu planner que você ganhou no culto de Natal, anote isso. Seu planner de pregação, presente da igreja. Se você está vindo na igreja e não esteve aqui no culto de Natal, nem do Ano Novo, ainda dá tempo de você retirar. Vai ser uma ferramenta importante para você anotar o sermão, para você usar no seu pequeno grupo, na reflexão, você fazer sua devocional em casa. Nós vemos aqui nos 2 primeiros versículos o clamor de Abacuque. Nós encontramos no livro de Abacuque um profeta que, como muitos de nós, se viu cercado por injustiças, por maldades em sua sociedade. Ele se depara com um dilema que é profundamente humano. Como conciliar a existência de um Deus justo, bom e poderoso com a prevalência da injustiça e do sofrimento ao seu redor? Quantas vezes você já ouviu esse dilema? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal existe? Não é verdade? E Abacuque, ele expressa essa dúvida, essa angústia, logo no início do seu clamor, quando ele diz: até quando, Senhor? Abacuque não esconde a sua frustração, a sua confusão, diante de um aparente silêncio de Deus. Observe, nós não estamos vendo aqui o clamor de um incrédulo. Nós estamos vendo aqui o clamor, a dúvida de um profeta, um homem de fé, lutando contra dúvidas reais. E esse não é um tema recorrente somente nas Escrituras, mas também na nossa caminhada com Deus. Quantas vezes eu e você também não nos sentimos assim, lutando com dúvidas reais, na mesma medida que nós temos a certeza que somos filhos de um Deus poderoso. Por isso eu gostaria de destacar com você a importância da honestidade diante de Deus em nossas lutas espirituais. O clamor de Abacuque nos ensina que a dúvida, ela não é oposta à fé, mas faz parte dela. O fato de termos fé não nos deixa isentos a dúvidas. A grande questão é como nós lidamos com a dúvida. Então, a dúvida, ela faz parte da fé, ela não é oposta à fé. Quando nós enfrentamos incertezas ou injustiças, é natural, até mesmo em algum momento, questionarmos onde Deus está em tudo isso. O clamor de Abacuque nos mostra que é possível ter fé, ao mesmo tempo ter algumas perguntas não respondidas pelo Senhor. Uma coisa não anula a outra. E o que isso significa para nós hoje? Significa que podemos e devemos levar as nossas dúvidas, as nossas frustrações, os nossos sofrimentos a Deus em oração. Às vezes nós temos temor a homens, né? A gente tem alguma angústia, às vezes a gente tem alguma dúvida, às vezes a gente tem até algum questionamento, e as pessoas têm medo de apresentar para a gente.
Se você tem um cargo de liderança na igreja, no trabalho, qualquer lugar, provavelmente você já conviveu com isso. Você vai descobrir que as pessoas tinham alguns questionamentos, algumas dúvidas, há muito tempo e nunca levaram para você. Né? Às vezes a gente... Por quê? Porque a gente tem medo que as pessoas, né, se sintam ameaçadas diante das nossas dúvidas. Claro que isso tudo passa pela forma como nós apresentamos as dúvidas. E às vezes a gente age assim com Deus. A gente pensa que Deus é o nosso chefe, que por vezes tem uma liderança fraca, que se sente ameaçado com dúvidas dos seus liderados. E a gente acha que Deus vai se sentir ameaçado com as nossas dúvidas, vai ficar revoltado com a gente. Deus não é ameaçado pelas nossas perguntas, pelo contrário. O que nós vemos aqui, e na semana que vem, na resposta de Deus ao profeta, nós vemos que o livro do profeta Abacuque é um convite que o Senhor nos faz a dialogar com Ele. Assim como Abacuque, eu e você devemos ser autênticos em nossa comunicação com o Senhor. Nós precisamos expressar de forma verdadeira os nossos sentimentos, as nossas dúvidas ao Senhor. Em Abacuque 1, versículo 1 e 2, vemos um profeta que não tem medo de expressar a sua dor e a sua confusão a Deus. Ele nos ensina que a fé genuína não é isenta de questionamentos. De fato, a fé autêntica muitas vezes nasce e se fortalece em meio às perguntas difíceis. Às vezes a fé autêntica, ela é fortalecida em meio a momentos, não de instabilidade, mas de incertezas. Quantas vezes a sua fé foi provada e aprimorada em momentos difíceis da sua vida? Quando você percebeu que tudo que você tinha era o Senhor. Na medida que nós avançamos em nosso relacionamento com Deus, nós devemos nos lembrar que é normal e até saudável levar os nossos questionamentos ao Senhor, levar as nossas dúvidas, as nossas incertezas a Deus. Mas levar esses questionamentos, levar essas incertezas, com uma certeza apenas, que o Senhor está nos ouvindo. E que no tempo certo Ele vai responder. Que um aparente silêncio de Deus, momentâneo, não significa que Ele não está nos ouvindo. Por isso nós caminhamos para a segunda característica, que está ali nos versículos 3 e 4, desse início de diálogo, onde apenas o profeta fala, que é a percepção. Agora, a gente olhando mais fundo no clamor de Abacuque, nos versículos 3 e 4 ele vai dizer: por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Ele faz um diagnóstico, ele tem uma percepção. Ele expressa a sua angústia diante da injustiça e diante da violência que assolam a sua nação. Ele questiona: por que o Senhor me faz ver a iniquidade? Por que o Senhor está tolerando a opressão? Aqui Abacuque está não só perplexo pela maldade ao seu redor, mas ele também demonstra uma perplexidade com uma aparente inatividade de Deus, um aparente silêncio de Deus, uma apatia de Deus diante de tais circunstâncias. O que nós vemos aqui é o profeta travando uma espécie de luta com o silêncio de Deus. Abacuque, ele se depara com um problema que muitos de nós enfrentamos: o silêncio de Deus em meio a tanta injustiça. Quantas vezes nós não questionamos assim: Senhor, tanta coisa ruim acontecendo, por que o Senhor não intervém?
Abacuque está vendo aqui, ele diz que ele vê a lei sendo paralisada, o juízo, a justiça jamais saindo vitoriosa, os ímpios sendo cercados, cercando os justos. O profeta é levado a questionar a justiça de Deus. E quantas vezes eu e você também não fazemos a mesma coisa? Portanto, em momentos assim, nessas horas que nós somos tentados a pensar dessa maneira, que o nosso conhecimento sobre Deus ele é fundamental. Portanto, o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser algo simplesmente no campo dos sentimentos, da mesma forma que ele não pode ser algo simplesmente teórico. Nessas horas que a doutrina, a boa teologia, a boa compreensão bíblica, ela se faz importante para que a gente desenvolva um relacionamento correto com o Senhor. Da mesma forma que um conhecimento meramente intelectual gera uma fé morta. Mas as duas coisas, como as duas coisas caminham juntas. Em tempos onde nós pensamos que Deus está em silêncio, nós precisamos conhecer quem Ele é, saber sobre o seu caráter. E em momentos assim, a doutrina, o elemento, a questão, a característica sobre Deus que deve gritar mais alto dentro de nós é a certeza da soberania de Deus, como nós cantamos aqui, a terceira canção, quando nós falamos, Tu és soberano. Quando a gente canta isso, isso tem que ser uma verdade prática na nossa vida. Porque essa doutrina da soberania de Deus nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive nos momentos de injustiça e sofrimento. Mesmo quando a gente não entende as ações de Deus, ou talvez as inações do Senhor. Mesmo não entendendo, a gente pode ter a certeza e descansar na certeza de que o Senhor ele tem um propósito soberano e perfeito para todas as coisas, inclusive para as dificuldades que nós enfrentamos. Tem um pastor, amigo meu, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele sempre diz, quando não entendemos o que Deus faz, precisamos confiar em quem Ele é. Isso nos desafia a confiar na soberania de Deus, mesmo quando as suas ações são misteriosas para nós. Em meio à injustiça e ao sofrimento, nós somos chamados a manter nossa fé na justiça e no poder supremo de um Deus amoroso que nos adotou. Essa confiança também não pode ser confundida com uma alienação. Tem gente que fala, eu estou confiando no Senhor. E isso, na verdade, é uma forma da pessoa se desligar da realidade. Não, estou confiando em Deus. A pessoa se desliga da realidade, se aliena sobre tudo. Isso não é confiar no Senhor. Confiar no Senhor é descansar em que Ele está no controle de tudo, mesmo que eu não entenda o que Ele está fazendo, mas também ser levado a mergulhar de forma mais profunda na verdade de que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, mesmo de maneiras que a gente não venha compreender plenamente, e querer participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, vida em missão, mesmo quando tudo parece desfavorável. Abacuque nos mostra que é possível ter fé em meio a perguntas que não foram respondidas ainda pelo Senhor, que é possível ter fé mesmo em situações que são inexplicáveis. Abacuque não esconde as suas dúvidas, ele não esconde a sua frustração, mas ele apresenta diante de Deus todos esses questionamentos, todas as suas frustrações. E só dele fazer isso, nós podemos entender que isso por si só é um ato de fé. Apresentar dúvidas ao Senhor é um ato de fé. Porque se você não tem fé, você ignora o fato de que Deus pode te ouvir. Você não apresenta diante dele. Então, às vezes, a gente tem a tendência de falar assim, olha só, Abacuque, profeta, questionando Deus. Só dele levar a Deus,
não duvidar de Deus, mas levar a Deus e questionar em algum grau: Senhor, onde o Senhor está? Por que o Senhor está tolerando? Porque ele sabe que o Senhor é poderoso para acabar com toda injustiça. Então, tudo isso é um ato de fé, em meio a uma humanidade pecaminosa. Nós vemos aqui essas duas realidades na vida do profeta. Em nossa caminhada com Deus, nós, por vezes, também vamos enfrentar momentos de silêncio, momentos onde a gente vai se sentir confuso diante do que Deus está fazendo. No entanto, mesmo nesses momentos, nós podemos descansar na soberania e na bondade de Deus, confiando que o Senhor está no controle e que os planos dele são perfeitos. Após essa percepção, o que nós vemos? Uma ação do profeta. Nós vemos a ação como a fé em meio à sua incompreensão, essa dualidade, esses dois sentimentos que nós vemos expressos nas palavras do profeta. Ao mesmo tempo que ele não compreende, ele demonstra fé. Prosseguindo no diálogo de Abacuque com Deus, nós vemos o profeta confrontando uma aparente inatividade de Deus diante da injustiça que o povo de Judá passava. E em meio a esse cenário, Abacuque busca manter sua fé, apesar da incompreensão e do caos que está ao seu redor. Mas ele tenta manter a sua fé. A fé que é desafiada, não só ao profeta, mas desafia a nós também, em tempos difíceis. Abacuque expressa um sentimento que muitos de nós conhecemos bem, que é a luta para manter a fé firme, quando o mundo ao nosso redor parece estar em desordem total. Abacuque, ele observa a violência, o conflito, ele observa a lei sendo ignorada, e tudo isso passa a ser um teste para a sua fé. Eu e você também somos testados e levados a pensar que o mal presente, de alguma forma, é culpa de Deus. Enquanto, na maioria das vezes, estamos passando pelo que estamos por conta das nossas desobediências. Muitas vezes, muito do caos que enfrentamos é fruto da nossa própria desobediência. A maldade em si, a desordem do mundo em si, é fruto o quê? Da queda. Do pecado do homem lá no Éden. Por isso nós enfrentamos um mundo em desordem. O mal que o povo enfrentava ali era fruto do pecado do povo de Judá. Quantas vezes nós passamos lutas na família, no trabalho, e quando as coisas começam a desandar, a gente culpa a Deus, às vezes indiretamente, a igreja, terceirizando a responsabilidade e ignorando a nossa desobediência, de priorizar o Senhor, de ter um testemunho, ser uma testemunha viva do Senhor no trabalho, de cumprir o nosso papel como homem e mulher de Deus na nossa casa, na sociedade. Nós ignoramos a sua vontade, a nossa responsabilidade de agir como pessoas tementes ao Senhor e fiéis à sua palavra. Aí quando as coisas desandam, a gente questiona: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Não que o Senhor esteja sendo maldoso conosco, mas de alguma forma faz parte da sua disciplina a gente conviver com a realidade das nossas desobediências. Mas em momentos assim, nós precisamos ser honestos e até mesmo apresentar diante do Senhor, assim como o profeta. O que nós não podemos é permanecer questionando o Senhor. Mas pelo contrário, quando somos honestos com o Senhor, somos levados a uma confiança inabalável. Tempos difíceis nos desafiam à necessidade de uma fé robusta e inabalável, mesmo em face a grandes dificuldades. A nossa fé não se baseia nas circunstâncias que nos cercam. A nossa fé não pode estar pautada
nas circunstâncias. A nossa fé, ela precisa estar ancorada em Deus, em quem Ele é, e nas suas promessas que são imutáveis. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, nossa fé nos chama a confiar no seu caráter e em sua palavra. Você tem feito isso? Você tem colocado isso em prática? Como que nós aplicamos isso em nossas vidas? Significa que mesmo nos momentos mais escuros, nós devemos nos apegar à verdade de que Deus é bom, justo e soberano. Nossa fé é testada, mas também é fortalecida em momentos difíceis. Quando nós escolhemos confiar em Deus, apesar das circunstâncias, a nossa fé, ao mesmo tempo que ela é testada, ela é fortalecida. Abacuque nos ensina que não é preciso ter todas as respostas para ter uma fé sólida, mas que a nossa fé ela é fortalecida justamente quando nós escolhemos confiar em Deus, mesmo quando as respostas não são claras. Nos versículos 3 e 4 do capítulo 1, nós vemos um homem de Deus que está honestamente lutando para conciliar a sua fé com a realidade ao seu redor. Essa passagem nos desafia a fazer o mesmo, a manter a nossa fé em Deus, mesmo quando enfrentamos incompreensão e incerteza. A nossa fé se torna mais profunda e significativa quando nós aprendemos a confiar em Deus, não apenas em tempos de paz e clareza, mas especialmente nos momentos de luta e confusão. Lembra do faroleiro lá, do militar, amigo do Diogo, da Marinha? Quando está tudo claro, o farol está bom, está ruim, talvez não faça tanta diferença. Mas quando ele, que mora ali na ilha, mal consegue enxergar o farol, sabendo que um grande rebocador, um grande navio pode se chocar contra a ilha, ele precisa ter fé que aquilo lá está funcionando. E diante dessa ação, nós vemos também a resposta de Abacuque e a resposta de Deus, que até aquele momento não havia chegado. Ele estava vendo tudo e ainda não tinha escutado a resposta do Senhor. Por isso ele questiona Deus. E o que nós vemos em relação à resposta? Após Abacuque apresentar suas angústias, suas perguntas a Deus, ele aguarda por uma resposta. E esse momento de expectativa, ele é crucial, não apenas para o profeta, mas também para nós. É igual quando você está com suspeita de uma doença muito grave e você faz um exame. O que você mais espera é pela resposta. E o tempo de espera dessa resposta é angustiante. Eu lembro que na época que eu trabalhava com TI, existiam umas provas de certificação que eram online. Você tinha que ir para um instituto específico, você ficava numa sala ali que era monitorada, você fazia uma prova online, você tinha um tempo e você ia preenchendo aquelas respostas. E era uma prova cara, você tinha que fazer aquela certificação ali, e a minha aprovação ou reprovação tinha implicações na minha carreira, no trabalho ali, possíveis promoções, mudança de equipe. E eu lembro que quando você terminava, aí a tela fechava e ficava ali lendo a prova. O negócio não devia demorar, sei lá, 20 segundos. Parecia uma eternidade, parecia que ia infartar ali. Quando a gente está diante de algo que é muito importante, dependendo de uma resposta, qualquer 30 segundos parece uma eternidade. Nós somos assim, nós fomos programados para ser assim, isso faz parte da nossa natureza. E ele apresenta aqui as suas perguntas e aguarda uma resposta. E esse momento de expectativa crucial, enquanto você está esperando, eu lembro que naqueles poucos segundos que ficava ali aquela tela do computador, eu pensava, já pensou se esse computador trava, para tudo? Eu ficava ali, mesmo com o ar-condicionado forte, suando, você começa a pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Assim é com o Senhor, quando nós esperamos uma resposta dele. Nós somos levados a refletir sobre o nosso relacionamento com o Senhor, sobre os nossos pecados, as nossas faltas. Exatamente nesse momento de resposta.
E aguardando a resposta de Deus, Abacuque nos leva para esse momento, para essa posição de espera. Abacuque, ele faz suas perguntas, agora ele aguarda. E essa espera, por vezes, que pode ser carregada de tensão, também são oportunidades para amadurecimento da nossa fé. Estar disposto a esperar por Deus é um ato de fé em si. Qual é o contrário disso? Enquanto nós deveríamos estar esperando a resposta do Senhor e refletindo sobre o nosso relacionamento com Ele, nós tomamos o caminho do homem, os nossos próprios caminhos, achando que Deus ele não está preocupado conosco ou não está nos ouvindo. E nós agimos do nosso próprio jeito, contrário à palavra de Deus. Tomamos ações precipitadas porque nós não sabemos esperar pela resposta. Então, estar disposto a esperar por Deus é um ato de fé em si, reconhecendo que os caminhos do Senhor, o tempo do Senhor, é superior ao nosso. Os caminhos dele são muito melhores. Mesmo é melhor esperar em Deus, porque nós sabemos que o que Ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós podemos fazer, e por vezes somos tentados a achar que vai resolver o nosso problema. Mas essa espera, ela não pode ser uma espera apática, mas uma espera ativa. Isso significa não apenas aguardar passivamente a resposta de Deus, mas buscar ativamente o entendimento sobre o Senhor e aplicar as verdades de Deus, aplicar a vontade do Senhor nas nossas vidas, mesmo quando a gente ainda não tem todas as respostas que nós queremos. Nós somos encorajados a viver a nossa fé de forma ativa, buscando a Deus e servindo aos outros, mesmo enquanto nós esperamos. A espera pela resposta não pode nos paralisar, mas tem que nos levar a servir. Como isso se aplica a nós? Significa que enquanto aguardamos a orientação e a intervenção de Deus em nossas lutas, devemos continuar a viver de acordo com os princípios do Senhor, com a palavra de Deus, servindo a Ele, servindo aos outros, cultivando a nossa vida espiritual e buscando sabedoria nas Escrituras. Às vezes a gente acha que pode chantagear o Senhor, a gente pode punir o Senhor. O Senhor está me deixando esperando, também não vou na igreja, não vou ler a Bíblia, não vou orar. Como se Deus fosse ficar ofendido conosco. Nós tratamos o Senhor como às vezes nós tratamos os outros. Não vai fazer o que eu quero, então eu vou te punir de alguma forma. E o que começa a acontecer? Esse tempo de resposta, ao invés de ser um tempo de crescimento, é um tempo de declínio. O tempo de espera pela resposta não é um tempo de inatividade, mas um tempo de ação fiel e confiante no Senhor. Portanto, esse tópico sobre a resposta, a espera pela resposta, nos lembra que mesmo em meio a perguntas sem respostas, em tempos de incerteza, somos chamados a confiar ativamente em Deus. Abacuque, até aquele momento, não tinha recebido ainda uma resposta, mas a sua disposição de esperar reflete uma confiança profunda na fidelidade e na soberania de Deus. De maneira semelhante, somos chamados a manter a nossa fé ativa e a agir de acordo com essa fé, aquilo que cremos, e confiar em Deus, sabendo que Ele é soberano, sabendo que Ele nos ama, crendo em sua sabedoria e tempo perfeitos, e que no momento certo Ele vai responder. Por isso eu gostaria de caminhar para a conclusão dizendo que nessa passagem desafiadora em Abacuque, nós somos lembrados das etapas da jornada do profeta nesses 4 primeiros versículos. A angústia da espera, ao ver a iniquidade, a maldade crescer. O questionamento, a fé. Abacuque nos ensina que é natural questionar, em certo grau até mesmo duvidar,
até mesmo se sentir frustrado diante das injustiças do mundo e de um aparente silêncio de Deus. Mas que quando temos um relacionamento com o Senhor, são momentos assim que temos lições valiosas, quando recorremos a Deus, quando nós nos sentimos até mesmo duvidosos em relação ao Senhor. Por isso é importante sermos honestos nas nossas dúvidas com o Senhor. Aprendemos com Abacuque que trazer as nossas dúvidas a Deus é um ato de fé. Que Deus, por nos amar, Ele acolhe as nossas perguntas e os nossos anseios. E a partir da nossa honestidade nessas dúvidas, somos levados a confiar na soberania de Deus. Mesmo quando nós não entendemos os caminhos de Deus, somos chamados a confiar em sua sabedoria, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós confiamos na soberania de Deus, a nossa fé ela é fortalecida em meio a momentos que nós não compreendemos. A fé verdadeira resiste mesmo diante da incompreensão. A fé verdadeira não exige de Deus respostas imediatas, mas descansa na natureza e promessa do Senhor. Isso nos leva a uma espera não apática, mas ativa. Estamos ali esperando ativamente, vivendo a nossa fé de forma prática e intencional, enquanto aguardamos a resposta e a orientação do Senhor. Então, à medida que nós nos deparamos com as nossas próprias lutas e incertezas, nós somos encorajados pelo exemplo de Abacuque. Que a gente pode questionar ao Senhor, sim, mas que essas perguntas não nos conduza a uma incredulidade, a agirmos como incrédulos, mas nos conduza a uma fé mais profunda e robusta no Senhor. Somos encorajados a esperar em Deus, não passivamente, mas ativamente vivendo a nossa fé. E, acima de tudo, que a nossa confiança na soberania e na bondade de Deus seja fortalecida, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. Como você tem reagido? Como você tem agido diante a momentos de incerteza? Como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? O que essa palavra te encoraja? Como tem sido o seu tempo de espera? A sua fé, ela tem sido fortalecida ou enfraquecida? Que a palavra do Senhor expressa aqui nesses 4 versículos nos leve a cultivar cada vez mais uma dependência maior em Deus. Cultivar cada vez mais uma confiança inabalável em um Deus que Ele está sempre agindo, mesmo quando nós achamos que Ele está em silêncio. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, pelas verdades das Tuas Escrituras. Nós te louvamos porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor nos enviou Jesus Cristo, Teu Filho, para morrer por nós e nos reconciliar contigo. Se o Senhor não poupou nem mesmo o Seu único Filho por amor a nós, nós podemos confiar que o Senhor não está inativo diante das nossas lutas, dos desafios que se apresentam diante de nós. Por isso eu te peço que o Senhor possa estar agindo na vida de cada um aqui. Eu não sei o dilema, a incerteza que cada um aqui possa estar passando, mas que independente do tipo, do grau, Senhor Deus, de dúvida, de angústia que meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui possam estar enfrentando, o que nós sabemos é que o Senhor os ama e está agindo para o bem deles. Que essa palavra que foi pregada leve cada um de nós a confiar ainda mais no Senhor, a entender que momentos de incerteza, de instabilidades, devem nos aproximar do Senhor e não sermos levados à frieza e à apatia espiritual.
Se há pessoas aqui que ainda não conheciam a mensagem do teu Evangelho, que teu Espírito Santo abra esses corações e essas mentes, sabendo que a maior providência de todas, o Senhor já fez, que foi providenciar o Salvador perfeito, que todo ser humano precisa, diante de um caminho para a morte eterna. Que eles possam compreender que em Jesus Cristo, eles têm esse Salvador perfeito. Que esses corações e essas mentes possam ser abertas para essa verdade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.